Quem acha aqui, se você acha que esse assunto, que esse tema, que essa frase, né, que essa chamada é desnecessário ou é necessário conhecer o paciente? Faz diferença conhecer o seu paciente? O que que vocês acham? O que que vocês acham aqui? Quem está aqui presente comigo é determinante para o sucesso de um diagnóstico, de uma relação com o paciente, você estabelecer, você conhecer o seu paciente ou não? Nós temos diversas questões que a gente trouxe, e, aliás, eu trago uma pequena provocação quando fui pensando nesse tema, me veio aquela frase, né? Você sabe com quem está falando? Você sabe com quem está falando quando você está falando com o seu paciente? Você sabe com quem está falando quando você lida com o seu paciente? Você sabe para quem você está falando quando se relaciona com aquele paciente, com um determinado paciente? E cultura, muito bem. Para quem está falando, sabe para quem? E se essa pessoa para quem você está falando, se ela consegue, se ela tem compreensão de entendimento, com toda certeza é importante, né, José Augusto? É fundamental que a gente entenda quem é esse outro, quem é essa pessoa para quem a gente se direciona. Extremamente necessário. A Valéria, bem-vinda, Valéria, não tinha visto você aqui conosco. É fundamental que a gente entenda, que a gente procure saber, porque e muitas vezes a gente não tem as informações necessárias para que possa conduzir a nossa relação com esse paciente. Então, é fundamental que a gente busque esse entendimento, que a gente busque olhar esse outro, essa pessoa que está ali nos trazendo essa demanda. E essa frase muito interessante, né? Porque ela tem dupla interpretação. Você sabe com quem está falando, é aquela frase que trazem muitos arrogantes, né? Essa questão desse olhar desse outro que fala assim, que se posiciona de uma maneira superior, mas não é essa a intenção que a gente tem aqui quando a gente trouxe essa frase. Conhecer o paciente faz toda a diferença porque é importante que você saiba com quem está falando. Não no nível de arrogância, mas sim numa questão de buscar entender, porque só quando a gente identifica quem é esse paciente que a gente vai realmente poder dar o direcionamento a ele. Mesmo que seja numa situação de uma relação simples, uma relação que não seja especificamente profissional de saúde, qualquer pessoa dentro de uma organização, quem atua na área da saúde, precisa procurar entender quem é esse outro que está vindo ali demandar um atendimento, um serviço de saúde. E aí a gente traz essa questão que, num primeiro momento, quando a gente busca esse entendimento, é possível, é muito mais possível e é muito mais provável que se consiga estabelecer conexão com esse paciente. O entendimento do paciente, esse conhecimento, trabalhar, desenvolver esse conhecimento em relação ao paciente, ele proporciona uma melhor conexão com esse outro que vem ali demandar. Então, é fundamental que a gente busque identificar detalhes, buscar identificar detalhes. E detalhes, né, a gente vai conseguir identificar a partir do momento que vai se buscar as informações. E aonde buscar essas informações? Como buscar essas informações? Em primeiro lugar, que a gente vai buscar é nas fichas e documentos. Mas nas fichas, quando se preenche uma anamnese, né, quando se vai fazer um pré-atendimento desse paciente, se é o seu papel, então, identificar em que momento estabelece a sua relação, em que momento você atua em relação a esse paciente. Então, é fundamental que primeiro você identifique, se você faz o primeiro contato, é você que vai buscar todas as informações objetivas, né? Informações específicas, que são aquelas informações que são colocadas lá na ficha do paciente. O que a gente faz, né? Onde é que estão os detalhes que a gente precisa identificar? Onde é que estão as informações que nós precisamos saber sobre os nossos pacientes? Nós precisamos nos transformar em detetives, né? Quando a gente pensa lá sabe com quem está falando? Com quem você está falando? Essa pergunta de saber com quem você está falando, em primeiro lugar, quem é esse outro? Ele é um ser humano. Esse paciente, ele é um ser humano que carrega a sua história. Em primeiro lugar, a gente está falando de humanização. Humanização é estabelecer relação humanizada com outros seres humanos. É olhar esse outro como um ser de direitos,
como um ser da sua individualidade, respeitar essas diferenças. E quando a gente para e olha que essa questão do respeito, da individualidade, essa pessoa traz ali várias características, ela carrega uma história, ela traz um contexto, tanto da vida pessoal quanto da vida profissional, ela traz sentimentos. Então, todas essas questões. Agora, ai, que bom, Silmara, valeu, obrigada. Que bom, obrigada pelo feedback. Com todos os sentimentos, tudo que envolve essa pessoa nesse contexto acaba impactando no contexto da relação. Ela traz junto dela tudo aquilo que ela tem de história, vem com ela naquele momento, daquele momento, daquela conexão que ela está ali estabelecendo. Então, entender com quem a gente está falando é fundamental para que se dê esse direcionamento. Então, você vai saber, num primeiro contato, numa anamnese, né, nessa ficha, ela vai te trazer idade, ela vai te trazer sexo, mas ela não vai trazer o contexto social, ela não vai trazer uma informação educacional, uma formação familiar, algumas informações adicionais que não vão estar presentes nessa ficha, nesse cadastro inicialmente identificado. Então, é fundamental que a gente conecte, que a gente estabeleça essa conexão e que vá trabalhar essa investigação de uma maneira mais objetiva. Eu vou até ser mais rápida para a gente poder manter a nossa conexão no máximo possível. Olha só, dentro dessa questão da complexidade humana, a gente está aqui fazendo um trabalho, vamos nos transformar em detetives. Qual é o papel do detetive, né? O que eu provoquei lá a vocês, será que a gente tem condição de se transformar num detetive que vai realmente investigar? Quais são as perguntas que eu fiz lá? Quais são as questões que a gente identificou que precisa saber? Onde? Onde que eu vou buscar informações? Como que eu vou buscar informações para que eu saiba com quem eu estou falando e para que eu conheça esse meu paciente da melhor maneira possível? Para que eu identifique aquilo que eu preciso identificar? Então, a gente traz aqui algumas questões que vão nos ajudar absurdamente na nossa relação e no nosso dia a dia, do desenvolvimento do trabalho, para que você realmente tenha condição de dar o melhor direcionamento possível para aquele paciente e dê que essa questão, né, da eficácia do atendimento, que você realmente consiga, a partir dessa investigação, direcionar esse paciente para aquilo que ele realmente precisa, porque muitas vezes não está claro. Você sabe disso, você que trabalha na área de saúde, você sabe que nem tudo é claro, as coisas não são tão claras como normalmente parecem. Então, a primeira coisa, a gente falou ontem, a gente trouxe um ponto muito interessante. A gente disse, né, a gente trouxe para vocês a questão da comunicação. A comunicação, ela é 7% verbal e 93% de aspectos não verbais. E são esses os maiores impactos. O que impacta na comunicação é 7% pelos aspectos verbais e 93% pelos aspectos não verbais. Mas, nesse momento, eu vou trabalhar com vocês muito intensamente os aspectos verbais. E se você tiver papel e caneta aí na mão, anota, porque tem um aspecto que é muito interessante. Eu não sei se você já ouviu falar sobre sobre as duas formas de comunicação verbal que a gente pode utilizar. Como é que a gente pode trabalhar a investigação dentro de um processo de anamnese, de identificação de quem é esse paciente? A gente vai usar dois recursos, dois caminhos. Um caminho dessa comunicação verbal, a gente vai utilizar dois recursos muito ricos, que a gente usa o tempo todo e que a gente não se dá conta. Mas é importante aprender a usar de maneira estratégica. Então, você identifica a estratégia da comunicação para lidar com essa investigação em relação ao outro. Essa estratégia é simplesmente aprender a utilizar as perguntas certas no momento certo. Nas perguntas, elas são divididas em dois tipos. Nós temos as perguntas abertas e as perguntas fechadas. Você sabe o que é uma pergunta aberta? Você sabe o que é uma pergunta fechada? Dentro dessa reflexão das perguntas, nós estamos falando de um ponto. Esse é um aspecto. Se você quer se transformar num investigador, num detetive que vai descobrir exatamente os melhores caminhos para dar os melhores recursos, melhor condução para o seu paciente, você vai trabalhar a sua comunicação de uma maneira a usar as perguntas da maneira mais adequada. Então, existe uma estratégia em comunicação que é, você utiliza as perguntas abertas para quando você precisa
investigar, quando você precisa de mais informações. Quando você quer informações, quer fazer essa pessoa falar, você vai usar uma pergunta aberta. Quando você precisa que a pessoa fale menos, ou que ela esclareça algum tipo de dúvida em relação a alguma coisa que você precisa saber objetivamente, né? Então, a pergunta fechada é uma pergunta objetiva, uma pergunta que esclarece uma dúvida, uma pergunta que tem, muitas das vezes, ela tem uma identificação do sim, não, ou você identifica é isto ou aquilo. Então, você vai esclarecer dúvidas com as perguntas fechadas. E com as perguntas abertas, você vai buscar mais informações, como o próprio nome já diz. E o que diferencia, como diferenciar uma pergunta aberta de uma pergunta fechada? Então, nós estamos aqui trazendo para você uma técnica que você vai utilizar para que você busque conhecer melhor o seu paciente. Então, você vai trabalhar os aspectos da sua comunicação verbal e dentro dessa comunicação verbal, você vai usar perguntas abertas quando você quiser mais informações e vai utilizar perguntas fechadas quando você quiser esclarecer dúvidas. Vamos dar um exemplo? Vamos trazer algumas perguntas. Exemplos de perguntas abertas, né? O que você está sentindo? Olha só, essa é uma pergunta aberta. O que você está sentindo? O que você acha que gerou essa situação? Né? Qual é a situação que mais te incomoda nesse contexto? Então, o que, na verdade, o qual não, porque normalmente quando você vai falar o qual, você pode determinar. Agora, se você usar o qual sem focar em alguma situação específica, você faz essa pessoa falar mais. Então, o que, né? De que forma, de que maneira começou essa situação? Então, você vai trazendo perguntas que vão abrir a possibilidade dessa pessoa falar mais amplamente, né? Então, o que você está sentindo? O que você acha, na sua opinião, o que você acha que gerou essa situação, né? Agora, você precisa tirar dúvidas. Quando foi? Né? Quando foi que isso começou? Então, essa é uma pergunta fechada, ela tem uma resposta única. Uma pergunta que direcione para uma resposta sim ou não é uma pergunta fechada. Quando você faz uma questão assim, onde é que você sente dor? No braço direito ou no braço direito ou no braço esquerdo? Boa noite, Graciele. Aonde você sente dor? Então, essas são perguntas fechadas. E as perguntas fechadas, elas vêm direcionando um aspecto de esclarecimento de dúvidas. Então, voltando lá, nós temos, dentro da nossa estrutura de buscar o conhecimento do paciente, nós vamos primeiro buscar nas fichas, né, nos relatórios, nos formulários que nós temos como padrão dentro da nossa organização. Depois disso, diante do formulário, a gente vai estabelecer que a gente vai buscar ali algo que não está dito, algo que não está escrito, para que a gente realmente consiga dar o direcionamento mais adequado a esse paciente. O que a gente vai utilizar, então? Dentro da nossa comunicação verbal, a gente vai utilizar perguntas. Perguntas abertas para saber mais coisas, mais informações. Perguntas fechadas para tirar dúvidas e esclarecer situações que podem não estar claras. Ok. Além da comunicação verbal, o que mais a gente vai utilizar? A gente vai utilizar a comunicação não verbal. Porque nem tudo aquilo que você perguntar nas perguntas abertas, nem tudo vai vir como uma informação. Você concorda? Que muitas vezes você faz uma pergunta para uma pessoa e a resposta não é a resposta verdadeira. Cláudia, mas como assim? Se essa pessoa está dando uma resposta que não é verdadeira, o que eu posso fazer? Mas você pode identificar. Como? Através dos aspectos não verbais da comunicação. Então, o que os aspectos não verbais vão trazer de informação para você? Se você pergunta para uma pessoa, tá tudo bem com você? Tá tudo ótimo. Não tá, né, gente? Não tá. Então, o que ela está dizendo com o corpo de maneira não verbal que ela não está dizendo de maneira verbal? Então, é preciso, para que um profissional de saúde seja o profissional,
é fundamental que ele aprenda a enxergar o que não está claro, aquilo que não está claro, ouvir o que não está dito, e enxergar o que não está visível. Ai, mas aí eu estou querendo, você está querendo o quê? Que eu vire um cartomante, né? Eu vou olhar minha bola de cristal e vou adivinhar isso? Mais ou menos, né, gente? Porque não precisa olhar para a bola de cristal. Está no olhar das pessoas, o olhar de estudo. A pessoa tem algumas questões, você pode observar se você precisa saber assim, o senhor conseguiu parar de fumar? Consegui. Ele vai dar sinais de que, se ele titubear, essa resposta, se ela for uma resposta que vai vacilar, uma resposta vacilante, ela é uma resposta que tem alguma coisa por trás disso. Não gere, né? Aí, nesse momento, o que você pode fazer? Diante de uma situação em que a pessoa está vacilante na resposta, faça outras perguntas, faça perguntas abertas. Né? Você fez uma pergunta, o senhor conseguiu parar de fumar? Consegui. Aí você vem com uma outra pergunta. Então como é que tem sido a sua rotina no dia a dia? Olha, você disse você foi lá e jogou um como. Você fez com que a pessoa trouxesse alguma outra informação que pode ser que ela vá se contradizer. É importante para você saber isso? Isso vai ser determinante no seu diagnóstico, no seu direcionamento para aquele paciente? Isso vai te ajudar a dar a melhor condução? Porque qual é o objetivo na relação de saúde? Qual é o seu papel naquele momento, naquela relação com o seu paciente? Não é identificar qual é. Não adianta a gente dar só a solução técnica para aquilo que está aparente. Né? Muitas vezes, a gente trouxe aqui uma situação, ontem e anteontem, de um caso trazido por uma aluna em que uma pessoa chega com falta de ar para buscar, achando que está com Covid, e na verdade ela está com câncer no pâncreas e metástase no pulmão. Isso significa que, como é que você pode identificar com perguntas que há alguma coisa que é diferente daquela que ela está ali achando que pode ser a verdade? O profissional que é o profissional humanizado, ele vai buscar identificar a partir de uma amplitude muito maior de questionamentos a esse paciente. Porque, gente, não é simplesmente, né? Recentemente, meu marido foi fazer ele falou, eu não quero voltar num determinado médico, porque eu cheguei lá, eu comecei a relatar coisas que eu estava sentindo, aí ele falou assim, não, tudo bem, toma aqui, vai fazer esse exame. Eu falei, peraí, mas você não me perguntou nada além, você simplesmente, diante do que eu falei, você não investigou mais. Precisa investigar, porque o paciente, ele tem informações que não são claras, muitas vezes precisa saber algo mais, e não buscar essa frieza de ir lá e falar assim, toma, resolve, né? Vai-se direto ao assunto, muitas vezes sem nem estabelecer uma conexão visual. Gente, ainda mais hoje, né? Na atual conjuntura em que a gente está tão vedado, não sei se vocês chegaram a ver, eu tive uma live com a doutora Camila e ela entrou completamente paramentada, de óculos, de máscara, de luva, né? Toda totalmente paramentada, de touca. E aí, o que sobra? Sobram os olhos. A gente precisa estabelecer conexão visual com o paciente, porque agora, ainda mais, não tem a leitura labial, fundamental. Essa conexão com o outro, ela vai ser determinante, ela vai dar ao profissional uma melhor condução ao seu processo, ao seu atendimento, à sua relação com o paciente. E vai ajudar você a descobrir os melhores caminhos, os caminhos mais adequados. E olha, quando um profissional realmente isso é se interessar pelo paciente, isso é cuidar verdadeiramente do paciente, e não olhar esse paciente como um caso, como uma doença, né? As pessoas, são seres humanos, e a gente sabe muito bem, né? Quando a gente eu trago muito o conceito do Humberto Maturana, que é um biólogo chileno, que desenvolveu uma teoria chamada teoria da biologia do conhecer. E essa biologia do conhecer, né, no estudo de Maturana, o que ele traz como base? Que os seres humanos, nós somos seres emocionais. A base do ser humano não é racional,
Esse é um conceito, não estou contrapondo nenhum outro conceito, eu estou trazendo aqui uma teoria trazida por Humberto Maturana, e que ele é um biólogo, e esse biólogo, que estudou toda a biologia humana, ele compreendeu que toda a base da biologia humana é dentro dos aspectos emocionais. Olha que coisa mais interessante, que nós somos seres emocionais, nós não somos seres racionais. Apesar da nossa biologia. E a nossa biologia humana ela é determinada pelo emocional. Isso significa que as doenças, elas são geradas, muitas vezes, na maioria, é isso mesmo, hoje em dia nós falamos e sorrimos com os olhos. Então, vou voltar nisso mesmo. Como essa questão que você trouxe aqui agora, eu só não consigo ver seu nome, que está no Instagram. É fundamental que a gente estabeleça essa conexão. Então, dentro da biologia do conhecer, de Humberto Maturana, ele traz essa reflexão de que as doenças são, em maioria, a falta ou a negação do amor. Olha que coisa mais louca. O ser humano é um ser emocional e ele é baseado, e é o amor que move as pessoas. E a falta ou a ausência do amor é o grande gerador das doenças. Então, quando a gente fala isso, a gente coloca uma batata quente na mão do profissional de saúde, você concorda? Porque se a gente fala que as doenças são a falta ou a negação do amor, quando um paciente entra, quando ele não se conecta com o profissional que está ali no atendimento com o profissional de saúde, quando ele não se sente, o olhar transmite a conversa, exatamente. Então, quando não há essa conexão, o paciente se sente desconectado. Ele não entra, ele não estabelece essa conexão com o profissional. O olhar, ele estabelece a conexão. E esse olhar, ele diz para o paciente o nível de atenção que está sendo dado. Ele fala sobre o nível de acolhimento. Então, o olhar é o que vai dizer tudo. A gente tem uma frase, assim, né? Tem frases feitas, um olhar diz mais do que 1000 palavras. E é fato. E é o não verbal. O que significa que um olhar diz mais do que 1000 palavras? O que isso está sendo dito? O que se diz é que quando a maior explicação para isso é que a comunicação não verbal, ela representa 93% do impacto na relação. E o verbal representa 7%. Olha que coisa! Então, se a não verbal representa 93%, então o olhar, ele diz mais do que muitas palavras. Muito mais do que muitas palavras. Então, um olhar, antigamente, quando eu era criança, a minha mãe, quando falava alguma coisa, bastava ela me olhar. Eu sabia claramente, hoje em dia as relações com os filhos são muito diferentes do que eram antes, mas o olhar diz, você sabe pelo olhar se a pessoa está feliz ou não. Você sabe pelo olhar se ela está com medo ou não. Você sabe pelo olhar se ela está triste ou não. Então, a gente precisa estabelecer uma conexão através do olhar. E esse é o... enfermeira Jandira. Agora apareceu o seu nome, Jandira. Obrigada. Então, fundamental que a gente estabeleça essa conexão. Olha aqui, né? Eu preciso olhar para você, eu preciso conectar com você. E aí, só dessa forma, quando você se conecta com esse outro, é que você consegue, então, buscar as informações que precisa. É fácil? Claro que não. Se fosse fácil, qualquer um faria. Se fosse fácil, todo mundo faria. É uma receita de bolo? Não, não é uma receita de bolo. Vai ser igual com todo mundo? Não, não vai ser igual com todo mundo. Vai ser diferente. Não vai ser fácil. Mas qual é a chance que você tem? De tentar, de fazer, de observar mais, de prestar mais atenção, de estabelecer mais conexão, de perguntar, de desenvolver perguntas que vão te ajudar. Sabe quem ganha com isso? No final das contas, o resultado, o que impacta é no seu trabalho, no direcionamento do seu trabalho. Vai facilitar o seu desenvolvimento. O que a gente acha que vai gerar mais trabalho, não. Vai gerar mais conexão com o seu paciente, vai diminuir o impacto do ruído da comunicação. Você vai conseguir identificar muito mais. E olha, isso serve só para as relações com os pacientes? Então, agora eu quero dar um brinde para você. A partir do momento que você estabelece esse tipo de conexão com o seu paciente,
Divina amamentação, para... Ah, legal, divina amamentação, muito obrigada. O que que a gente consegue? A gente ganha ainda mais a possibilidade de estabelecer conexão com outras pessoas. Que pessoas? No ambiente de trabalho. A gente pode desenvolver a humanização, esse tipo de condução, de estabelecer perguntas, de construir uma conexão diferenciada também com os nossos pares, também com os nossos, se você tem pessoas que trabalham como subordinados para você, né, dentro da sua alçada, né, dentro do seu grupo de trabalho, se você tem um papel de liderança, você, através do desenvolvimento de perguntas, você vai conseguir estabelecer muito mais conexão e vai conseguir dar direcionamentos mais adequados. Então, você pode... Isso também. Então, a complexidade do ser humano, o que eu trago para vocês aqui? Não significa que vai dar certo sempre, mas significa que vai dar mais certo do que tem dado. Não significa que vai ser tudo igual com todo mundo. Por quê? Porque nós temos uma complexidade do ser humano. As pessoas são diferentes, elas reagem de maneira diferente. A gente já trouxe aqui para vocês as diferenças. Tem pessoas que reagem mais a aspectos visuais, tem pessoas que reagem mais a aspectos auditivos, e tem pessoas que reagem a aspectos mais de interação com o outro, né, do calor humano, de conexão, são pessoas mais sinestésicas. Então, nós temos os sinestésicos, aqueles que são calorosos, que são mais frágeis, que gostam, né, que são mais acolhedores. Nós temos as pessoas mais racionais, que normalmente elas são mais auditivas, então elas gostam de ouvir mais, de maneira mais objetiva. Nós temos pessoas que são visuais, que mesclam o sinestésico e o auditivo, mas que precisam enxergar. Nem São Tomé, eu preciso ver para crer. São várias as questões que vão interferir no resultado, mas a gente precisa entender que há alguns caminhos que podem ser utilizados. Então, para que a gente entenda, então vamos finalizar e vamos fazer Vamos fazer um resumo do que a gente trouxe para vocês aqui hoje. Para que eu conheça o meu paciente, e isso faz toda a diferença, eu posso usar alguns recursos de comunicação. Quais? Então, primeiro, eu preciso, para que eu me transforme num detetive, eu vou utilizar aspectos, eu vou utilizar a minha comunicação verbal e a minha comunicação não verbal. Dentro da comunicação verbal, eu vou me desenvolver e estruturar perguntas abertas, quando eu quero mais informações, quando eu quero fazer essa pessoa falar, quando eu quero que essa pessoa evolua naquilo que ela precisa dizer, né? Eu preciso deixar ela falar. Então, eu vou usar normalmente perguntas como o que você acha disso, o que você pensa disso, ou como foi que aconteceu, como? Então, duas bases de pergunta que eu trago para vocês, que são básicas, o que e como, que vão ajudar você a identificar o máximo de questões possíveis dentro daquele contexto. Eu preciso tirar dúvidas, eu preciso esclarecer, eu preciso saber uma informação objetiva, eu vou fazer perguntas fechadas. Quaisquer perguntas que tenham como resposta uma resposta única, ou um sim ou um não, né, como resposta. Então, vou buscar, vou me estruturar e vou pensar, dentro do meu relacionamento, o que eu preciso saber do meu paciente. Além disso, a gente traz aqui as questões não verbais. Dentro da comunicação não verbal, o que eu vou trabalhar com o meu paciente? Eu vou procurar observar coisas que ele demonstra, mas que ele não está dizendo. Eu vou fazer, quando ele me der uma pergunta, quando ele me der uma resposta com reticências, meio vaga, eu vou jogar uma pergunta aberta para buscar realmente saber se o que ele está dizendo é verdade. Então, eu vou utilizar perguntas abertas. E aí, eu vou, com isso, mesclar a comunicação verbal e a comunicação não verbal para conseguir identificar a verdade e conhecer verdadeiramente esse paciente. Para que, com isso, eu tenha mesmo que não vai funcionar com todo mundo, porque as pessoas são diferentes, o ser humano é um ser complexo, e dentro dessas questões, talvez a gente não consiga dar o direcionamento adequado, mas você vai ter mais informações. E aí você vai ter mais eficiência, eficácia e efetividade. Eficiência, eficácia e efetividade
na sua condução, né, no seu diagnóstico, no seu direcionamento, e vai conseguir direcionar para um tratamento mais adequado àquela necessidade. Talvez você identifique algo que não ficou claro, que não está claro ali naquele contexto. A Angélica, opa, deixa eu descer aqui porque ele some. A Jandira colocou aqui para gente. Sempre gostei desse tema, humanização no ambiente de trabalho, principalmente na área de saúde. E é fundamental que a gente realmente estabeleça, realmente faz muita diferença na vida do outro. Alessandra, o que você colocou é fundamental que a gente realmente se desenvolva, porque quando a gente se desenvolve, se preparar para lidar com esse outro, a gente consegue resultados melhores, sim. E o que acontece? Por que eu trouxe, né? Uma das coisas que foi, né? Eu busquei tenho trazido esses conteúdos para vocês, que a gente sabe que nas faculdades, nos cursos técnicos e de qualificação, né? Nos cursos de graduação e pós-graduação, isso não é ensinado, isso não é trabalhado. Vocês são direcionados para serem excelentes técnicos, mas a gente precisa entender que, mais do que técnico, a gente precisa ser humano, não é isso? Já que está falando em conexão, de BH conecta com a pré-candidatura. Siga nosso projeto no Instagram. Legal aí, ó. Ana Cláudia Keles Belmonte. Ana Cláudia Keles Belmonte, vereadora, e tem um projeto no Instagram Divina Amamentação. Que legal o seu projeto de amamentação. Bacana, Ana Cláudia. Xará aí, e que está além, né, além de tudo, buscando entrar na política para poder se posicionar e estimular mais a saúde. Parabéns, sucesso para você, né? Que seja realmente um caminho de trabalhar e desenvolver mais a humanização, que a gente realmente precisa de humanização nas relações profissionais, nas relações médico-paciente, nas relações gestão das organizações e pacientes, e nas relações entre pares nas organizações de saúde. O Augusto está trazendo aqui. O que eu sempre falo é que, em grande parte dos pacientes, eles às vezes não estão doentes fisicamente, mas sim mentalmente, espiritualmente. E 1 minuto de atenção faz toda a diferença para ele. Muito bem, Augusto. Quando a gente aprende a enxergar isso, que 1 minuto de atenção pode transformar uma vida, e olha, gente, o que você trouxe, Augusto, muito obrigada, porque tem tudo a ver com a campanha que acabou de entrar no ar ontem, que é o Setembro Amarelo. Vocês, né, dar atenção, né? As doenças físicas, elas são não mentais, né? Esse mentalmente, ele está muito ligado ao aspecto emocional, né, Augusto? Graciele também, que trabalha na área de saúde, é fundamental que a gente dê ouvidos e olhos para quem nos está ali diante da gente, para que a gente realmente tenha a melhor condução, para que a gente tenha condição de dar o melhor direcionamento para que essa pessoa realmente tenha sucesso. Ela pode ter uma doença que seja incurável, mas não é, né? Eu trouxe um termo ontem para vocês, que é que tipo de experiência, que tipo de memória você quer que essa pessoa tenha em relação ao seu atendimento. Uma memória de afeto, né, de solução, que é aquilo que fica na lembrança, ou um sentimento, né, que fica o sentimento de certa forma de agradecimento, ou um sentimento de não perdoar por aquilo que aconteceu. Porque muitas vezes uma condução indevida ela pode ser fatal para aquele que recebe. Você sabe disso. Você que trabalha na saúde, você sabe que em algumas conduções, nem simplesmente na questão do aspecto físico, biológico, mas algumas conduções e direcionamentos que são dados no serviço de saúde, eles são fatais para quem recebe. A gente trouxe um caso aqui essa semana, que é o caso dessa senhora que foi trazida pela minha aluna. No dia que ela recebeu um diagnóstico de câncer no pâncreas, né? Ela, curto e grosso, foi tão triste, foi tão tenso esse diagnóstico, que essa paciente veio a óbito 3 dias depois. Graças a Deus, essa minha aluna, com todo o direcionamento que a gente tem dado, ela está conseguindo, junto à direção, ela conseguiu levar isso
para a direção do hospital que ela trabalha, e eles estão criando os recursos que a gente está direcionando para que seja criado dentro da organização, e assim eles tenham mais possibilidade de ambientar e implementar ações e práticas de humanização dentro daquela organização. Então, a gente já tem aí um excelente caso para trazer, que em breve a gente, se Deus quiser, vai ter uma história mudada depois de uma implantação de humanização, e que isso não vai acontecer de novo lá naquela organização onde essa minha aluna trabalha. Então, a gente acredita que basta que cada um busque entender e olhar e investigar da maneira adequada para que tenha realmente um melhor direcionamento para ser dado àquele que ali está demandando um atendimento, um serviço. Então, vai muito além. Então, exatamente como Augusto colocou, grande parte dos pacientes quer simplesmente uma atenção. O que traz realmente é uma necessidade emocional que está ali colocada e que é trazida e que se apresenta diante do profissional de saúde. Ah, vocês têm que ser psicólogos, têm que ser psicólogos. Não é psicólogo, não. Tem que ser humano, tem que usar empatia, precisa ter compaixão de maneira responsável, se colocar no lugar do outro e olhar aquele outro como se ele fosse você, como se ele fosse um filho, um pai, uma mãe, um amigo, um amor, alguém que você ama. Porque, volto a dizer, encerro de novo com a frase que eu trouxe ontem, a gente precisa primeiro se amar e cuidar da gente, mas precisa amar ao próximo como a nós mesmos. E assim, né, quando a gente estabelece relações dentro com essa máxima, a gente tem uma saúde mais saudável, física, mental, emocional, socialmente, espiritualmente. Concorda? A gente pode mudar. E aí são pequenos gestos que vão fazer muita diferença no contexto geral. Mas cabe a cada um de nós fazer a diferença. E aí a gente tem, hoje eu trouxe alguns recursos para vocês. Coloque em prática amanhã, na hora que você estiver trabalhando amanhã, pense nas comunicação verbal, comunicação não verbal, nas perguntas abertas, perguntas fechadas, e nos aspectos da comunicação não verbal que você pode trabalhar. Olhar o que não está claro, olhar o que não está aparente, ouvir o que não está dito, né? E sentir o que está pairando no ar, né? Você sentir o que está pairando no ar. Certamente os resultados vão ser diferentes. Concorda? Pessoal, amanhã a gente tem teremos o nosso bate-papo. Amanhã e sexta, no decorrer dessa semana. Mas eu quero saber se você aqui, que está aqui me ouvindo, ainda não tiver inscrito para a nossa jornada da humanização, que começa na segunda-feira, nós vamos ter aulas mais longas, nós vamos ter uma série de aulas no dia 8, no dia 9 e no dia 11 da semana que vem, de setembro, e nessas aulas eu vou dar técnicas mais ainda para vocês implementarem. Vocês vão sair com ferramentas para aplicar nas organizações de vocês, nas equipes de vocês e em vocês próprios, para que vocês obtenham resultados mais significativos ainda. Se você está gostando do conteúdo, eu aceito sugestões. Se você tem algum outro tipo de conteúdo que você queira que eu aborde, coloca lá para mim no Instagram, no Facebook ou no YouTube, que a gente está recolhendo todos os conteúdos que vocês sugerem e trabalhando e desenvolvendo mais e mais. Nós trabalhamos com estudos acadêmicos, com pesquisa, com literatura, né, de livros, trazendo bibliografia, e a gente vai trazer muito recurso para vocês. Lá no Facebook a gente está formando uma comunidade. Eu quero, se você, né, você que tiver interesse, nós vamos trabalhar mais conteúdos mais amplos, dando dica de filmes, dando dicas de livros, para que você possa evoluir, para que você possa se qualificar ainda mais e oferecer serviços mais humanizados. Primeira pessoa que ganha é você, tenha certeza. Muito obrigada pela presença de todos e participação, muito bacana. Vocês somam e agregam, né, nosso conteúdo, isso é muito bom. Obrigada pelos feedbacks, né? E que a internet acabou deixando a gente concluir, né, gente? Graças a Deus. Muito obrigada, tenha um bom fim de noite, né? E que a gente possa humanizar-se para humanizar as relações de saúde. Um beijo no coração, fiquem bem e até amanhã. Amanhã eu espero vocês de novo às 19h30. Boa noite.